Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o último treinamento da série de opções LS. É com muita satisfação que eu apresento para vocês o conteúdo bastante sofisticado que a gente vai ver na tarde de hoje, que são as operações utilizando somente o conceito da volatilidade. Vocês vão aqui entender no primeiro momento o que é a volatilidade, como observar ela e como se beneficiar de períodos em que o mercado trabalha com uma volatilidade mais alta e como se beneficiar de períodos em que o mercado trabalha com uma volatilidade mais baixa. São operações que não são direcionais, ou seja, são operações que o mercado não precisa subir ou cair necessariamente. Tá? Via de regra, são operações que precisam que o mercado fique parado dentro de uma faixa de preços ou que o mercado exploda para um dos lados. Então, essa liberdade e não se ater em qual seria a próxima direção que o mercado venha trabalhar, conferem aí um certo grau de brilhantismo, na minha opinião, em relação às operações de volatilidade. Quem conversa com vocês é Fábio Figueiredo, eu sou o criador da série de opções. E o meu desafio, pessoal, foi trazer todo o conhecimento em cima desse mercado para um lado prático. Né? Existem vários livros sobre opções, existem vários livros sobre travas, operações de volatilidade, mas nenhum livro que eu pude observar mostra aonde comprar volatilidade, quando vender volatilidade, quando montar uma trava de alta, por exemplo, como a gente viu no terceiro curso da série. Então, eu fiquei muito satisfeito, é uma grande realização pessoal ter criado este treinamento. Okay? Então, eu espero que vocês possam aproveitar e que isso traga algum tipo de riqueza para vocês, tá bom? Então, aqui é o conteúdo do curso. Na realidade, não é o conteúdo do curso. Na realidade, é, de fato, os passos que nós demos durante todo esse mês de janeiro. Estudamos as opções de uma maneira introdutória, conceitos mais teóricos. No segundo momento, entendemos o Black-Scholes de maneira mais avançada. Inclusive, todo o conhecimento aqui, que foi visto aqui, será muito útil no dia de hoje. Aprendemos sobre travas, sobre taxa e remuneração de carteira. E na última semana a gente viu operações a seco. E hoje a gente fala então sobre operações de volatilidade. Eu acredito que vocês vão realmente se interessar muito sobre esse tipo de operação. Vocês já conhecem a nossa programação. A minha programação, na realidade. Eu vou dando sequência aqui ao conteúdo do curso. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar imediatamente no chat ao lado do vídeo. Ou se você está vendo a gravação desse vídeo, eu solicito que você me envie e-mail para fabio@leandrostormer.com.br a qualquer momento, tá? Pode me encher de e-mails aí à medida que você está vendo o curso, que não tem problema, que eu dou total assessoria para você. Ok? Então fique confortável e vamos iniciar este curso, que é o curso que eu tive mais trabalho para fazer, porque não tem conteúdo sobre esse curso. E que me deu fiquei muito feliz de ter criado esse treinamento. Tá? Então aqui sim, o conteúdo. Eu vou apresentar para vocês então o que é a volatilidade. Diferenciaremos a volatilidade implícita da volatilidade histórica. São duas volatilidades diferentes, que mensuram coisas diferentes. Entenderemos então todo o conceito por trás da volatilidade. Num primeiro momento falaremos sobre compras de volatilidade. Falaremos de várias estratégias, das mais famosas, das mais conhecidas. Então aqui eu já de antemão digo para vocês, não se preocupem em decorar todas as estratégias que nós vamos ver, são realmente muitas estratégias. Eu faço questão de apresentar essas estratégias
mas no final delas eu vou dizer qual que é a mais interessante, do ponto de vista de custo e do ponto de vista de facilidade de execução. Tá? Mas, óbvio, como é um curso de volatilidade, um curso avançado, vocês têm que saber, né? Vocês têm que pelo menos ter conhecimento que existem muitas estratégias que tratam só do objetivo de comprar volatilidade. Nós não só conheceremos as estratégias utilizadas para se comprar volatilidade, mas entenderemos também os pontos gráficos para se comprar volatilidade. Então, quando que é um cenário interessante para eu pensar e montar algum tipo dessa estratégia? O que o mercado tem que estar fazendo? E aí, aqui que vem o pulo do gato do curso, né? Que é apresentar exatamente esse tipo de conhecimento que não tem no mercado. Realmente não encontrei nenhum lugar apresentando esse tipo de conhecimento. Tá? E depois do intervalo, aqui a gente faz um intervalinho para tomar um café, pegar uma água. Depois do intervalo a gente aborda então a venda de volatilidade. A venda de volatilidade, inclusive, pessoal, ela pode ser utilizada para remuneração de carteira. Tá? Então, é um tipo de estratégia muito, muito interessante. Ela pode ser combinada com a remuneração de carteira. Então, você que tem Vale, Petrobras em carteira e já faz venda de opções para remunerar, você pode utilizar também a venda de volatilidade para remunerar sua carteira. Tá? Eu gosto muito de venda de volatilidade, principalmente porque algumas dessas estratégias a gente não precisa pagar nada. A gente monta a estratégia sem botar R$1 na operação. É óbvio que ela tem risco, né? Ela oferece um retorno, tem um risco, é óbvio, né? Não existe operação sem risco dentro do mercado, mas a gente consegue montar ela sem pagar absolutamente nada. E isso realmente parece ser bem interessante. A gente vai ver quais são essas estratégias. Abordarei aqui com vocês várias estratégias de venda de volatilidade. Vou dizer quais são as mais interessantes, novamente, do ponto de vista de custo e do ponto de vista de facilidade de execução. E em seguida, também, pontos gráficos para se montar uma venda de volatilidade. A gente pensar em vender volatilidade. Ok? Então, let's go! Aí. Então, pessoal, num primeiro momento eu preciso apresentar para vocês o conceito da volatilidade. A que ela se propõe? A volatilidade nada mais é do que um indicador que tem, mais um indicador, né, que tem o objetivo de mensurar o risco por trás dos ativos, né? Ou seja, mediante a oscilação passada, né, qual foi a volatilidade apresentada pelos preços dos ativos no passado. Né? A volatilidade ela é chamada como uma medida de incerteza, ou seja, quanto mais volátil for o comportamento de um ativo no passado, maior será a incerteza em cima daquele ativo no futuro. Se eu tenho um ativo com uma maior incerteza, eu tenho um ativo de maior risco. Então, a volatilidade está diretamente atrelada à mensuração de risco. Se eu tenho um ativo que oscilou muito, melhor dizendo, no passado, a minha expectativa é que aquele ativo que oscilou muito no passado, continue oscilando como ele vem oscilando naquele período, ok? Automaticamente, a previsibilidade em cima da movimentação futura daquele papel torna-se maior em relação ao ativo que tem uma certa estabilidade. Para que vocês possam entender de uma maneira bem fácil e bem simples, a movimentação do CDI e a movimentação do Ibovespa. O CDI ele tem um comportamento muito mais estável que o do Ibovespa. Ele é muito menos volátil, ele apresenta muito menos incerteza. Ou seja, a gente consegue traçar um cenário para o CDI no final do ano com muito mais tranquilidade do que a gente conseguiria traçar um cenário para o Ibovespa. Por quê? Porque o Ibovespa ele é mais volátil. Não cabe a nós entender o porquê que o mercado está volátil ou porquê que o mercado não é volátil. Não é esse o objetivo aqui desse curso. É óbvio que o Ibovespa é mais volátil porque ele tem muito mais variáveis do que o CDI. Certo? Mas é importante que vocês entendam, a gente não vai procurar saber o porquê que o mercado está volátil. Não importa. O que importa é se o mercado está volátil ou não está volátil. E como que a gente pode se beneficiar disso. Uma outra forma de a gente ler a volatilidade é entendendo como a velocidade
de mudança dos preços. Ou seja, se eu tenho um ativo com a volatilidade de 50% ao ano e um outro ativo com 10% ao ano de volatilidade, qual que é o ativo que tem uma maior velocidade na mudança dos seus preços? Qual que é o ativo que apresenta uma expectativa de maior velocidade de mudança dos preços? Aquele que tem uma volatilidade maior. Aquele que tem uma aceleração maior. Essa é uma outra forma de a gente também interpretar a volatilidade. A grande questão, pessoal, é a seguinte. Nós não temos como mensurar a volatilidade futura. Primeiramente, porque o futuro não existe. Correto? A única coisa que nós temos é o passado, que aconteceu, e o agora. O futuro, ele não existe. Então, nós não temos como medir a volatilidade futura. Nós temos como estimar, eventualmente, a volatilidade futura baseado na volatilidade passada. Ok? Por quê? Porque é a única coisa que nós temos. É a única coisa que nós temos. É o histórico de preço. Ok? E isso não serve só para o mercado financeiro, isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. A medicina ela vai pautar os seus estudos em cima de dados passados, né? Em cima do que aconteceu no passado, em cima dos estudos que foram feitos em cadáveres que já morreram, que tiveram uma vida doente, né? Cadáveres que já morreram é ótimo, né? Em cadáveres. Né? Enfim, todo o estudo do conhecimento ele é baseado no que aconteceu no passado. Não tem como a gente estudar o futuro. É chute, infelizmente. A gente pode estimar o futuro mediante o que aconteceu no passado, mas nunca a gente vai ter certeza. Não só no mercado financeiro, como na nossa própria vida. Ok? E aqui o conceito teórico, né, do John Hu, que é um acadêmico, escreveu um livro acadêmico sobre opções bastante conceituado, onde ele diz que o desvio padrão de uma série histórica do seu retorno é a volatilidade. Né? Então, quanto que o mercado desviou aí da sua média no passado? Tá? A única diferença é que a diferença das variações de um dia para o outro, ou de um período para o outro, enquanto essa diferença, para a gente calcular o desvio padrão, ele é simplesmente feito dividindo um ativo, o resultado de hoje pelo de ontem. Né? Para descobrir a volatilidade, a gente precisa fazer uma divisão log normal. Mas aí a gente acaba entrando em questões estatísticas e acadêmicas, que não é o nosso objetivo. Tá bom? Aqui nós temos um gráfico que ilustra a relação da volatilidade com as opções. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte. A volatilidade, ela é maior, ou melhor, o preço das opções é maior quanto maior for a volatilidade. Então, quando nós temos um mercado muito volátil, muito incerto, muito arriscado, nós temos opções que apresentam uma gordura maior, um preço maior, um VE maior. Lembram do VE? Lembram do gama? Então, quando nós temos mercados mais voláteis, nós teremos opções mais gordas, opções com mais expectativa. Por quê? Porque a imprevisibilidade naquele mercado, naquele momento, é maior. E quanto maior for a imprevisibilidade naquele mercado, mais as opções vão valer. Por quê? Porque o indivíduo que vende opções, naquele cenário de maior incerteza, ele cobra um prêmio maior de risco. É simples assim, pessoal. É simples assim. Ok? Então, a volatilidade ela vai imputar de maneira positiva no preço das opções. Ou seja, quanto maior for o preço das opções, ou melhor, quanto maior for a volatilidade, maior o preço das opções. Tá? Então, nós podemos ter o mesmo período de 30 dias e uma opção com VE, sei lá, de 60 centavos, estou chutando um valor aqui, tá? E num outro período, a mesma opção, no mesmo tempo de 30 dias, tem um VE de R$3.
Isso é possível acontecer. Tá? Tudo depende de como está a volatilidade naquele período. Tranquilo? Joia. Então aqui eu vou apresentar agora para vocês o conceito para que vocês possam diferenciar a volatilidade histórica da volatilidade implícita, entender qual é a diferença entre uma e outra, tá certo? Vamos lá. Então o primeiro passo é o seguinte, a gente precisa ter uma noção da volatilidade, né? Ou seja, se a volatilidade atual ela está alta, se ela está baixa, já vou mostrar para vocês como é que a gente tem esse tipo de noção, tá? E a gente vai ter esse conhecimento baseado no que aconteceu no passado, conforme a gente falou. Mas o que a gente não sabe, pessoal, é a volatilidade futura, ou seja, a volatilidade que vai se dar do agora até o vencimento das opções. É essa a volatilidade que vai impactar no prêmio da opção, e não a volatilidade do passado. Só que essa a gente não tem. E aí é que mora a questão, aí que mora o problema. Tá? Então a volatilidade histórica, ela aborda a variação dos preços do ativo durante um período de tempo. Então, para que vocês possam entender bem essa diferença, a volatilidade histórica ela vai mensurar qual é, né, o desvio padrão aí, dos retornos do ativo. Então, aqui no caso, se eu tenho duas ações, tá? Eu tenho duas ações no mesmo período de 10 dias. Tá? Então, aqui nós temos um período de 10 dias, ação A, ação 1, melhor dizendo, e ação 2. Tá? Então, a ação 1, ela abre a R$ 25,50 e fecha a 26, no período de 10 dias, aqui, né? Ok? E a ação 2, ela abre também a R$ 25,50 e ela fecha a 26 no período de 10 dias. Olhando só esses dados, a gente poderia dizer o seguinte, são ativos que tiveram o mesmo retorno no mesmo período de tempo, automaticamente apresentam o mesmo risco, correto? Errado. Tudo depende de como se deu a oscilação nesses 10 dias. E se nós vermos aqui a oscilação desses 10 dias, na média, o ativo 1 oscilou de 10 em 10 centavos. Ou seja, foi de 25,50 para 25,60 para 25,70, aí ficou 25,70, aí ficou 25,60, 25,50, 60, 70, 80 e fechou a 26. Ou seja, ele teve uma oscilação um pouco mais confortável, um pouco mais tímida, um pouco mais tranquila. Se a gente olhar o ativo 2, a gente vai observar uma oscilação um pouco maior. No dia 2 ele já foi para 25,70, aí já bateu 26. Ou seja, em 2 dias esse ativo aqui ele já tinha oscilado quase 2%. Não, quase 10%. Quase 10%. Não, que 10%? 50 centavos. Não, oscilou 2% em 2 dias, enquanto esse ativo aqui ele não tinha oscilado nem 1% em 2 dias. Né? Aí ele ficou 26, 25,70, 25,50, 25,75, 26, 26 e 25, fechou em 26. Ou seja, se a gente for calcular a volatilidade da ação A e da ação B, a ação A ela tem uma volatilidade aqui nesses 10 dias de 6%, enquanto a ação B de quase 15%. Ou seja, de longe o ativo 2, aí no caso, ele é um ativo bem mais volátil. Automaticamente ele é um ativo que tem um maior risco. Assim sendo, é um ativo que tem opções mais gordas, ou seja, opções que têm um VE maior. Tá? Então isso é o que mensura a volatilidade histórica. O grande problema é o seguinte, né, desse tipo de mensuração. Nestes 10 dias aqui, a volatilidade ela pode ter diferido bastante, concordo? Nos últimos 10 dias. Mas o problema é que se nós pegarmos um dado um pouco maior, nós vamos ter uma volatilidade diferente, concordo? Se nós botássemos aí 10 dias, eventualmente, nós botássemos 50 dias. Nesses 50 dias, a gente eventualmente poderia ter até mesmo ativos com a mesma volatilidade e com o mesmo risco. Ou seja, no curto prazo, nós temos uma volatilidade maior da ação 2 em relação à ação 1. Mas num prazo um pouco maior, a volatilidade dele se equipara. Isso se chama, né? Janela de retornos. Né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui a volatilidade
nesse exemplo aqui do Ibovespa, né, num período bem turbulento, a gente percebe o seguinte, ó, que aqui em 98 houve um aumento da volatilidade importante, ó, né, aqui no final de 98. Todas as volatilidades subiram, tanto a de 22, quanto a de 44, quanto a de 66, 126 e a 252. Só que 20 dias depois, 22 dias depois, a volatilidade de curto prazo já tinha diminuído. Enquanto a volatilidade de longo prazo, que é essa aqui, ó, olha como ela demorou para diminuir. Por que que isso acontece, pessoal? Porque esses dados aqui, eles continuaram na fórmula da volatilidade de longo prazo por muito tempo. Ou seja, o mercado já tinha deixado de ser volátil por muito tempo, né? Já tinha deixado de ser volátil por muito tempo, mas se nós olharmos uma velocidade muito longa, ele ainda computava na sua fórmula aquele evento lá do passado. Então a gente tem que ter uma certa cautela quando a gente vai analisar a volatilidade para não se deixar influenciar pelos dados novos, né, que o mercado apresenta, ou seja, o que está acontecendo agora, e também não se deixar influenciar, não se deixar influenciar em demasia pelos dados que aconteceram no passado. É óbvio que os dados que aconteceram no passado são importantes, afinal de contas é o que a gente tem, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Tá? Então aqui nós temos um indicador estatístico que faz isso, que é o EWMA, que faz um amortecimento para evitar que isso aqui apresente uma distorção muito grande. Sei que está ficando um pouquinho chato o conteúdo, a gente acaba trazendo esse lado mais acadêmico, mas é só para que vocês possam entender. Tá? Abordamos a volatilidade histórica. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um momentinho. Onde está? Onde está? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá bom, é agora então. Então aqui, antes de eu falar da volatilidade implícita, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Que é a maneira que a gente vai utilizar para ter uma breve noção se a volatilidade no prazo que a gente está observando agora, no hoje, né? Se a volatilidade de hoje, ela está alta ou está baixa, comparando com o passado, tá? Então deixa eu dar uma limpada aqui nos gráficos. Vamos botar aqui o gráfico da Vale. E nós vamos colocar aqui a volatilidade. Deixa eu ver se eu já não tenho. Aqui. Blablabla. Não. Então vamos lá. Vou botar aqui a volatilidade histórica. Ok? Volatilidade histórica. Eu ponho 3 volatilidades históricas. Ok? Deixa eu só. Aí, então eu ponho 3. A primeira delas eu vou mudar a aritmética. Eu vou botar 21 dias. Então aqui eu vou botar em azul. Então aqui a gente vai pegar o que eu chamo de volatilidade de curto prazo. É a volatilidade de 21 dias, ou seja, a volatilidade de curto prazo da Vale está em 30. Ok? 30%. Se nós avaliarmos aqui, esse nível de volatilidade está nos últimos topos. Então se nós compararmos aqui a volatilidade de curto prazo, ela está relativamente alta comparada com os últimos 6 meses. Tá? Está relativamente alta. Se nós colocarmos a volatilidade de 50 períodos para avaliar a volatilidade de médio prazo, ok? Vamos botar aqui a aritmética, volatilidade de médio prazo, nós vamos botar aqui em verde. Tá? Então percebam, foi a avaliação que eu tinha feito. A volatilidade de curto prazo, ela está alta se nós compararmos com a volatilidade de médio prazo. Perceba, só olhando o indicador aqui da volatilidade, a gente já consegue observar que a volatilidade nos últimos 6 meses ela está no seu nível mais alto, né? E comparando a volatilidade de 50 com a volatilidade de 21 com a volatilidade de 50, a gente consegue perceber que realmente a volatilidade de curto prazo está alta comparada com a de médio prazo. Tá? O próximo passo é comparar também a volatilidade agora com 200 períodos, que seria a volatilidade de longo prazo. Então aqui nós temos a volatilidade de longo prazo. Tá? Então percebam o seguinte, pessoal, qual que seria a avaliação que a gente teria que fazer mediante este gráfico aí da... Deixa eu botar em cores diferentes aqui. Mediante a situação atual da Vale.
qual que seria a leitura? A leitura é a seguinte: a volatilidade de curto prazo está bastante alta. Por quê? Porque ela está acima da volatilidade de longo prazo e também está acima da volatilidade de médio prazo. Assim sendo, ok? Assim sendo, uma das condutas aqui seria procurar por operações de venda de volatilidade. Se a gente tivesse que comparar, né? Por quê? Porque as operações que a gente vai trabalhar com opções, elas vão demorar o quê? De um exercício para o outro. Então a volatilidade que nos importa é essa aqui, é a volatilidade de curto prazo, de 21 dias, que nós sempre vamos estar comparando com a volatilidade de médio prazo e com a volatilidade de longo prazo. Nesse caso, é bem fácil observar que ela está acima das duas, né? Tanto a de longo prazo quanto a de médio prazo. Tá? Olhando só o gráfico aqui já fica até fácil de observar, né? Já fica fácil de observar. Ok? Vamos fazer a mesma avaliação na Petrobras? Vamos. Então aqui na Petrobras o que, que nós temos? Nós temos um cenário diferente. Perceba que nós temos a volatilidade tanto de longo prazo quanto de médio prazo, mais ou menos no mesmo valor, né? 35, 36, vamos arredondar aqui para 36 e 37, basicamente a mesma coisa. E nós temos a volatilidade de prazo maior, de prazo menor, abaixo. Ou seja, aqui nós não temos um cenário para se vender a volatilidade, né? Porque a volatilidade de curto prazo está abaixo da volatilidade de longo prazo. Então aqui a aposta, entre aspas, seria o contrário. Né? Seria por essa leitura, tá? Seria procurar aqui por operações de compra de volatilidade na Petrobras. Mas, apesar dessa leitura, não é o cenário gráfico. Por isso que nós vamos avaliar o gráfico para fazer isso e eu vou mostrar qual é a avaliação gráfica para se fazer, para se procurar por vendas de volatilidade. Tá? Mas pela simples avaliação aqui da volatilidade de curto prazo comparada com a volatilidade de longo prazo, né, a volatilidade de curto prazo está mais baixa. Olhando o simples gráfico da volatilidade, a gente de fato percebe, né, que a Petro chegou a bater aqui uma volatilidade de 50% no comecinho de dezembro. Né, nós estamos 30%. Então, realmente, aqui existe um espaço de volatilidade para ser preenchido, ou o mercado vai ter que se acomodar por um prazo maior para fazer com que essa volatilidade aqui de 50 períodos e a volatilidade de 200 diminuam e todas entrem em acordo, digamos assim. Ok? Vocês devem estar colocando, Fábio, qual que é a volatilidade normal de Petrobras ou Vale? O normal costuma ficar entre 30%, 25% e 30%. Esse seria o normal. Tá? A volatilidade do Ibovespa, né? No prazo maior, né, seria também entre 25% e 30%, mas considerando aqui a volatilidade, as volatilidades de curto, médio e longo prazo, né, a gente pode perceber que aqui não está muito claro, né? Não está muito claro. Nós temos a volatilidade de longo prazo de 20%, a volatilidade de curto prazo 19%, ou seja, não está tão distante, e a volatilidade de médio prazo está 18%. Então, não dá para dizer que existe uma grande discrepância aqui entre as três volatilidades do Ibovespa. Então, realmente, o exemplo que ficou mais claro aqui foi da Vale, né? Da Vale, que está com a volatilidade de curto prazo acima das volatilidades de prazo maior. Tá? Então, essa é uma leitura que a gente vai fazer. Agora sim, eu trago o conceito da volatilidade implícita. E a volatilidade implícita, ela vai mensurar, né, a volatilidade do ativo, que o ativo deverá apresentar do presente momento até o exercício das opções. Tá? Só que aqui, né, o estudo é feito em cima do preço das opções. Tá? Então, esse cálculo aqui ele é feito em cima das opções. Tá? Então, ele se refere às opções em si, que vão acabar por representar, né, a movimentação do preço do ativo. É uma das variáveis, né, do preço da opção, é a movimentação do preço do ativo. Tá? Então, refere-se a isso e ao presente. Então, diferente, é uma abordagem diferente. Como é que nós vamos entender se a volatilidade implícita das opções ela está alta ou se a volatilidade implícita das opções está baixa? Né? Afinal de contas, a volatilidade implícita ela é a volatilidade que está inserida no VE, né? É a própria gordura da opção.
a própria valor expectativa da opção. Então, uma maneira disso é utilizar Black-Scholes. Lembram o modelo de Black-Scholes? Que a gente viu lá no segundo curso da série? Então, o modelo de Black-Scholes ele vai abordar, ele vai tentar descobrir qual seria o preço teórico de uma opção. Ele é um modelo de precificação, né? Então, ele aborda qual que seria o preço teórico de uma opção. Ele calcula qual seria o preço teórico. E a gente vai comparar o preço corrente da opção com esse preço teórico. Se nós tivermos o preço corrente abaixo do preço teórico, nós temos uma volatilidade implícita baixa. Se nós temos o preço corrente acima do preço teórico, nós temos uma volatilidade implícita alta. Ok? E a gente sempre, então, iria casar essa informação com aquela informação que nós fizemos aqui, né? Que nós buscamos aqui. Como é que eu descubro o preço teórico de uma opção? Ou eu calculo, né? Tem que fazer um cálculo gigantesco, difícil de fazer, ou eu tenho o Profit Chart, que me mostra isso de maneira automática. Então vamos colocar aqui a Vale 5. Primeiramente, qual é a opção que eu devo observar isso? A opção que nós devemos observar isso, pessoal, é a opção no dinheiro, certo? Essa é a opção que nós devemos buscar esse tipo de informação. É sempre a opção no dinheiro. E aqui não vale a pena a gente ver a série B, né? Vamos procurar já a série C. Afinal, a série B tem só 9 dias úteis. Então aqui, vamos ver a Vale B. Tem liquidez essa Vale B 59 aqui? Não tem liquidez. Então realmente vamos ter que se focar. O que está mais perto? 28,42, está R$1 de diferença. Ou a Vale C31, a Vale C31. Essa aqui então é a opção no dinheiro, pessoal. É a que tem o strike mais próximo da cotação atual. Essa Vale 59, 3 e 58, elas não têm liquidez. É só olhar aqui o volume, né? O volume baixo. Então a liquidez está aqui e está aqui. Ou seja, está na C30, né? C30 e na C31. Tá? Bom, a 31, como ela é a opção no dinheiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o preço teórico. Então aqui, onde é que está o preço teórico? O preço teórico está aqui, ó. Então vamos botar o preço teórico para lá. Preço teórico está aqui, nós vamos botar do lado do último, né? Então aqui, a Vale C31, ela tem o preço teórico de 87 centavos. Esse é o preço que o Black-Scholes calcula, mediante os dados atuais, mediante a situação atual. Nós temos aqui a C31 acima, né, do preço teórico atual, levemente acima, nada demais, né, 1 centavinho acima. Assim sendo, se o preço corrente está acima do preço teórico, nós temos uma volatilidade implícita das opções alta. Ou seja, que o ideal seria então buscar operações de venda de volatilidade, né? Porque a volatilidade implícita da próxima série está alta. Então a gente deveria buscar justamente o contrário. Se nós casarmos com aquela informação que a gente fez da Vale 5, a volatilidade de curto prazo, que seria a volatilidade implícita, né, para o próximo exercício, aqui nós também temos a volatilidade alta. Então, mais essa informação simplesmente casando com esta forma de avaliar. Então, são duas maneiras que vocês podem avaliar se a volatilidade de curto prazo está alta, né? Na realidade, aqui seria a avaliação da volatilidade histórica, como avaliar se ela está alta ou se não está alta, e para avaliar a volatilidade implícita, se está alta ou se não está alta. Vamos ver na Petro. Aqui é uma maneira mais objetiva, né? Aqui não tem erro, é só comparar o preço teórico da opção no dinheiro, aqui no caso é C14, né? Vamos já para a próxima série. C14, 14 aqui. Nós temos o último, né, o preço corrente acima do preço teórico. Ou seja, se o preço corrente está acima do preço teórico, nós temos uma volatilidade implícita alta. Tá? Cada série em aberto tem uma volatilidade implícita. Tá? Cada série em aberto tem a sua volatilidade implícita. As opções no dinheiro têm volatilidades implícitas menores que as opções fora do dinheiro. Tá? A gente considera
e sugere que vocês façam a avaliação da opção no dinheiro, né? Primeiramente porque ela é a mais negociada e porque ela tem um maior VEGA, ou seja, é a que vai pontuar mais o preço da opção caso o mercado aumente sua volatilidade. Lembram do VEGA, né? E este cenário aqui, pessoal, onde a volatilidade, onde as opções no dinheiro têm uma menor volatilidade implícita que as opções fora e no dinheiro, isso aqui se chama sorriso da volatilidade, smile, né? Ou seja, esse aqui é o gráfico do sorriso, né? Ou seja, onde a volatilidade das opções no dinheiro, a volatilidade implícita, ela é menor. Quem utiliza esse tipo de informação, pessoal, para operar e para tentar ter algum tipo de retorno, são os chamados traders de skill. Vou botar aqui o tipo de operação que é o skill. Aonde o indivíduo que compra e vende skill, ele simplesmente trabalha única e exclusivamente a volatilidade. Fábio, se o trader de skill é o cara que faz compras e vendas trabalha unicamente a volatilidade, por que a gente não vai ver isso? Primeiramente, porque esse tipo de operação é muito sofisticado. Segundamente, porque esse tipo de operação precisa que vocês tenham um robô, tá? E esse robô, para que vocês montem esse tipo de operação, custa quase R$1.000 por mês, tá? E realmente precisa de um grande toque de subjetividade. O que seria a operação de skill? Imagine o seguinte, pessoal, que a volatilidade implícita aqui, o VI, né? Vamos pegar na B que fica mais fácil. Onde é que está a volatilidade implícita aqui das opções? Aqui, a volatilidade implícita. Da B14, ok? Ela é no momento 45,50. Ó, agora no momento está 44,10, 44,10. Se eu comparar essa volatilidade com a B13, ok? A B13 está aqui, ó, tá? Dou 2 casinhas para cima. Essa volatilidade aqui, no momento, ela está com uma diferença aí de 4, 3 pontos percentuais. Ou seja, essa diferença, óbvio que teria que fazer o estudo do dia, né, de qual é que é essa diferença padrão, costuma, entre aspas, ficar entre 3 e 4%. Ok? 3 e 4%. Mantendo o quê? Essa diferença aqui, ó, entre a opção dentro do dinheiro e a opção no dinheiro. Tá? Essa diferença aqui tende a se manter. Num determinado momento, este sorriso aqui, ou ele não existe, né? A volatilidade implícita da opção no dinheiro fica igual à volatilidade implícita da opção dentro do dinheiro. E aqui o indivíduo que trabalha a operação de skill, o que ele vai fazer? Ele vai entrar vendendo essa opção aqui e comprando essa opção aqui. Apostando que a volatilidade dessa opção aqui diminua. Ok? Diminua. Fazendo isso, se de fato esse cenário se concretizar, essa opção aqui diminuir a sua volatilidade, ok? Ele vai ter aí um retorno positivo. Ou seja, o cara que opera skill, ele opera distorções de volatilidade implícita entre as séries de opções. É uma maneira muito complexa de se operar, porque você tem que ter uma noção de qual é a volatilidade implícita de cada uma das séries. E isso é muito subjetivo. É bastante subjetivo. Tá? Então, eu tenho um amigo que opera isso aqui, tá? E costuma montar operações nesse sentido. E realmente, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Ok? Vamos lá. Um amigo aqui nos identificou e diz o seguinte: não consegui ver quanto é um volume de negócios para saber se a opção é considerada líquida. Isso é subjetivo, né? Vamos lá, se eu te mostrar aqui uma opção. Qual que é a opção mais líquida da Petrobras? Aqui, vou botar o volume aqui. Qual que é a opção mais líquida aqui para ti? É a Petro B46, que tem 30 mil reais, teve 30 mil reais de negócios hoje, ou é a Vale B14, que teve 6 milhões de negócios hoje? A mais líquida é que teve mais negócios. É só olhar o volume. Tá? Só olhar o volume.
Se eu tenho um volume muito baixo, eu vou simplesmente ignorar aquela opção. Por exemplo, essa Petro B43 aqui, a gente nem vai olhar ela. A gente vai ignorar operações com ela, porque o volume dela é muito baixo. Ah, mas 240 mil reais não é baixo. Para a Petrobras é baixo, se nós compararmos com o volume aqui da opção no dinheiro. Tá? Então não tem um percentual para a gente quantificar exatamente. Tá? Ser 100% objetivo. Não tem, é uma questão de bom senso. Tá? Uma questão de bom senso. Então aqui a Petro B43 a gente não vai nem olhar, não vai nem buscar operações nela. Petro B44, que tem 400 mil, também não. Porque se eu olhar Petro B13, teve 3 milhões. A B14 teve 6 milhões. Petro B15 teve 3 milhões e pouco. Tá? Então, via de regra, a gente vai sempre acabar ignorando essas opções que tem um strike quebrado, estranho aqui. No caso da Vale, então não é o número de negócios que a gente utiliza, tá? É o valor financeiro. No caso da Vale, também pode usar o número de negócios, né? A Vale B30 teve 7 mil negócios, 11 milhões no dia. A Vale B29, 2 mil negócios, 2 milhões e pouco, de quase 3 milhões de volume dia. Vale B31. Tá? Então a gente vai ignorar esses strikes quebrados. Vamos pegar lá aquele strike quebrado do mês, no próximo mês. Vale C58 teve 9 negócios. A Vale B59 teve 2 negócios. Isso aqui é volume para se considerar? Não, né? Não. Ok? Então é simplesmente olhar o volume. Tá? E sempre se focar na mais líquida para fazer o estudo da volatilidade implícita. Tá? Então aqui eu só expliquei como é que funciona a operação de skill. Tá? Não é para pessoa física média montar esse tipo de operação. Tá? Uma porque tem que montar operações muito grandes. O indivíduo que monta esse tipo de operação costuma ficar no máximo um dia posicionado, até mesmo é operação de day trade. Ok? E é muito sofisticado, tem um custo muito alto de robô, profit chart, um monte de coisa. Não é para a maioria das pessoas. E tem que ser meio gênio, né? Para ficar de olho em cima das volatilidades implícitas de cada opção. E aqui para fechar com situação teórica, eu trago o conceito do Vega. Só relembro, né? Que o Vega é quem vai mensurar a volatilidade. É a grega que vai mensurar a volatilidade. Tá? Ou seja, o Vega vai medir a variação da opção mediante uma mudança da volatilidade histórica. Então, se a volatilidade histórica do papel mudar em 1%, quanto que a opção ganha de valor? Ou quanto que ela perde de valor? Então, se nós temos aqui um Vega de 2,3, isso quer dizer que uma variação de 1% na volatilidade, a opção variará 2,3%. Opções no dinheiro têm um Vega mais alto, porque são as que têm a volatilidade mais alta, as opções no dinheiro, tá? Porque essas são as que têm a maior expectativa. Isso aqui a gente não vai utilizar diretamente, só estou trazendo porque como eu gosto de volatilidade, tem que apresentar a grega que lê a volatilidade, né? Que é o Vega, que é maior nas opções no dinheiro. Então o Vega sempre vai ser maior nas opções no dinheiro. Então, resumindo, pessoal, da maneira mais objetiva possível, a volatilidade é a variável mais complexa que imputa o preço das opções. É a variável mais complexa. E subjetiva. Bastante subjetiva. Vocês viram aqui que algumas coisas que eu falei são subjetivas. Né? As estratégias que nós vamos ver e os pontos gráficos não são subjetivos, tá? Fiquem tranquilos. É mais a conceituação teórica. Uma característica importante, isso aqui é objetivo e vocês precisam guardar, ok? A principal característica da volatilidade é a seguinte: a gente não tinha dito que a volatilidade ela mensura risco, ela mensura incerteza? E quando que o mercado costuma apresentar um maior risco? Quando que a incerteza costuma ser maior? Nas quedas. Ou seja, a volatilidade costuma subir nas quedas rapidamente. Em pouco tempo, a volatilidade que está baixa, ela costuma subir rápido. Ok? Então, guardem essa informação. A volatilidade, quando está muito baixa, ela costuma subir rápido. Rapidamente. Ou seja, se eu for trabalhar com compras de volatilidade, sacaram? Ou seja, nós não vamos trabalhar sempre com compra de volatilidade. E quando nós comprarmos, serão movimentos rápidos. Tá? E outra característica, né, o inverso, a volatilidade costuma cair nas altas.
Quando que o mercado está mais confiante? Quando o mercado está subindo. Quando que o mercado é menos arriscado? Quando ele está subindo. Quando que o mercado é menos incerto? Quando ele está subindo. Ou seja, a volatilidade ela cai quando o mercado sobe e cai lentamente. Enquanto ela sobe alguns picos, ela vai caindo aos poucos. Ok? Como é que nós vamos nos beneficiar desses cenários? Entendendo que quanto maior for a incerteza, maior será a vol. Quanto menor a incerteza, menor a vol. Como é que a gente se beneficia disso? Então aqui nós vamos começar apresentando, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Tem um erro de digitação, que não é meu, inclusive. Apesar que foi eu que fiz os slides, mas que foram repassados. Então, vamos ver então as compras de volatilidade. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês sobre as compras de volatilidade. A gente vai ver as compras, estratégias, pontos gráficos que a gente faz intervalo para a gente ver as vendas, tá bom? Primeiramente, pessoal, ela é difícil de acontecer. Não é sempre. Não é sempre. Para que a gente seja remunerado por uma compra de volatilidade, o mercado precisa bombar muito. E bombar muito não é subir, é para cima ou para baixo. Ou seja, é preciso que o mercado exploda para cima ou para baixo. Tá? Se o mercado ficar parado, perda. Se o tempo passar, perda. Então o cara que compra a volatilidade, ele tem um indivíduo já que é o inimigo, que é o tempo. O tempo é inimigo de cara. Ok? Outro é a falta de movimento, ou seja, é congestão. O mercado ficou travado, congestionado, prejuízo. Tá? Qual é o comportamento das gregas? O θ das operações de volatilidade é negativo, ou seja, se eu estou comprando volatilidade, eu estou perdendo com o passar do tempo. O meu vega vai ser positivo, ou seja, eu estou comprando volatilidade, então se a volatilidade aumentar, as opções vão ganhar valor automaticamente, essa operação será beneficiada. E o gama também será positivo, ou seja, é uma operação que se beneficia de movimento, de aceleração, rapidez. Tem que acontecer movimento rápido ou movimento amplo. Ou movimento amplo, muito forte. É isso que tem que acontecer. Quais são as operações, as estratégias que a gente vai ver? Então a primeira é a seguinte, é o straddle. A primeira é o straddle. Deixa eu só aqui. O straddle, o que ele é? É uma das operações mais utilizadas para se comprar volatilidade. Depois, novamente, pessoal, eu vou mostrar várias estratégias, não precisam decorar todas. No final eu vou mostrar para vocês quais são as mais fáceis, menor custo e tudo mais. Então o straddle, o que ele é? Ele é uma compra de call, ok? E compra de put. No mesmo strike, na mesma quantidade. Ok? Quando nós compramos uma call e uma put, aqui nós temos o chamado gráfico de payoff. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só botar aqui. Eu mandei refazer os slides para esse novo modelo e a pessoa que fez para mim fez tudo errado. Acho que vai ter alguém tomando um puxão de orelha depois aí, pessoal. Mas beleza, tranquilo. Então aqui nós temos o gráfico do payoff, tá? Percebam. O que é essa linha bordô aqui que vocês estão vendo? Esse aqui é a nossa linha de retorno, risco-retorno. Ou seja, essa linha que está aqui no meio é o preço do ativo. O que quer dizer essa linha? Se o mercado cair, essa operação ela só começa a gerar lucro a partir daqui. Se o mercado subir, essa operação só começa a gerar lucro a partir daqui. Essa linha que está horizontal aqui é a linha que divide o prejuízo e o lucro. Ou seja, daqui para cima nós temos lucro, daqui para baixo nós temos prejuízo. Tá? Percebam, nesse momento aqui, as ações da Vale
nesse gráfico aqui no momento estão R$ 28,00, R$ 27,93. Percebam que para essa operação gerar lucro, a Vale tem que cair abaixo de 26, aí começa a gerar lucro, ou a Vale tem que subir acima de 30. Ou seja, é uma operação que precisa de muito movimento. Ou seja, o mercado ou ele tem que subir de 28 para 30, ou seja, ele tem que subir 7%, ok? Ou ele tem que cair 9%. Ou seja, o mercado precisa se movimentar e se movimentar muito. Por isso que uma compra de volatilidade não pode ser feita a todo momento, porque não é sempre que o mercado faz esse tipo de movimento. Então, para nós comprarmos volatilidade, o mercado vai ter que estar parado há bastante tempo e vai ter que gerar um determinado sinal, que a gente vai ver em seguida. Fiquem tranquilos, ok? Fiquem tranquilos. O straddle é simplesmente essa operação. Nós vamos comprar uma opção no dinheiro, uma call, e vamos comprar uma put também no dinheiro, na mesma quantidade. O meu risco vai ser o valor que eu estou alocando nas opções, ou seja, aqui nesse cenário seria uma perda máxima de 1.930. Ah, mas a perda é muito grande. Ok, então diminui as quantidades. É só diminuir aqui a quantidade. Faz com 200 opções para cada lado. O que importa é, você tem que comprar na mesma quantidade. Ok? Na mesma quantidade. As gregas. Então aqui nós temos as gregas da operação. Olhem o θ dessa operação. O θ é de menos 5, pessoal. Ou seja, cada dia que passa essa operação, ela gera um prejuízo de 5 centavos. Então aqui é a grande característica da compra de volatilidade, a perda com o tempo. Né? E o straddle, ele é uma operação que apresenta um prejuízo relativamente grande a cada dia que passa que a operação não anda. Ok? Então essa aqui é a primeira estratégia, é o straddle, que é uma das compras de volatilidade mais famosas que existem. Um ponto negativo dela é que o mercado precisa se movimentar bastante, mas ela é bem fácil de ser executada e é barata. Tá? Uma outra estratégia que era utilizada quando as opções não tinham liquidez, as opções de venda, né? Esse aqui é chamado straddle sintético. Tá? É o chamado straddle sintético. Ou seja, nessa operação aqui você precisa vender o papel, no caso 1.000 ações, né? E você vai vender, você vende o papel e você compra opções dobrado. Na realidade, algumas vezes vai ser dobrado, mas você vai precisar simplesmente zerar o delta. Como são opções no dinheiro que você está comprando, ok? O delta das opções no dinheiro é próximo a 50, então é por isso que você vai comprar dobrado. Né? Então aqui você estaria vendendo 1.000 vale 5 e comprando 2.000 vale H28, que seria a opção no dinheiro naquela ocasião. Perceba que o gráfico é o mesmo. É o mesmo gráfico, é o mesmo movimento que o papel, que a operação tem. Ou seja, o mercado tem que cair muito, ou cai bastante para gerar retorno, ou sobe muito para gerar retorno. Se o mercado cair, né, as opções que você comprou vai chegar num momento em que elas vão deixar de perder valor, né, elas vão virar pó, aí a partir disso o papel começa a gerar lucro na venda. Se o mercado subir, vai chegar um momento em que as opções vão subir mais do que o papel. Aí você vai começar a ganhar dinheiro na compra. Esse aqui é o chamado straddle sintético, que você montava-se muito nas corretoras quando put não tinha liquidez. Mas hoje tem, então ninguém monta isso, até porque montar uma operação com venda, né, com BTC, vou ter que ter um custo de BTC, se eu posso fazer isso com uma put, não faz o sentido, não faz o menor sentido. Uma outra operação é a borboleta invertida. Essa aqui é chamada borboleta invertida. Por que ela é uma borboleta invertida? Percebam, pessoal, essa operação aqui, ela gera retorno se acontecer o seguinte: se o mercado sair dessa faixa de preços aqui, ou seja, se o mercado ou cair ou subir. Percebam que essa é uma operação que é interessante em comparação com o straddle, porque não precisa cair bastante ou subir bastante para gerar lucro. Aqui, essa operação já gera lucro. E aqui também já gera lucro. Ou seja, aqui está 28, se o mercado cair por volta de 27,10 já gera lucro, ou se o mercado subir acima de 29 já gera lucro. Ok? Outras características dessa operação. Ela tem lucro limitado, ou seja, chega num ponto
em que ela não gera mais lucro para baixo, ela trava o lucro, ou seja, aqui é o lucro máximo da operação e aqui é o lucro máximo. Ou seja, essa operação ela tem um lucro máximo de R$160 e tem uma perda máxima de R$840. Por que é tão desfavorável assim o payoff? Porque é muito fácil essa operação gerar lucro. É muito fácil o mercado sair do miolo aqui. Se o mercado sair desse miolo, subir um pouquinho ou cair um pouquinho, já está gerando lucro. Tá? Outra característica interessante em relação ao straddle é o θ. O θ é bem baixinho, ou seja, não perde quase nem um centavo por dia nesse cenário aqui, né? Enquanto o straddle perdia 5, essa aí não perde nem um centavo a cada dia que passa. Como é que eu faço para montar essa operação? Eu preciso vender uma opção dentro do dinheiro, comprar duas no dinheiro, então vendo 1.000, compro 2.000 no dinheiro e vendo 2.000 fora do dinheiro. Tá? Então aí eu estou montando uma trava de baixa com uma trava de alta. Monto uma trava de baixa e uma trava de alta. Se o mercado subir, eu ganho na trava de baixa. Ou melhor, se o mercado subir, eu ganho na trava de alta. Se o mercado cair, eu ganho uma trava de baixa. Se o mercado ficar parado, eu perco nas duas travas. Por isso que essa operação gera um prejuízo grande. Como o mercado precisa se movimentar pouco, o lucro ele é quase certo, entre aspas. Né? Porque qualquer quedinha, qualquer altinha que o mercado faz, essa operação já está gerando retorno. Tá? Ponto negativo, custo. Né? Você tem que montar com 3 opções. Então você tem 3 corretagens. E quando você for desmontar, você vai ter que desmontar também. Então você tem 6 corretagens. Né? 3 para entrar, 3 para sair. Então, em alguns cenários, pessoal, quem for operar a volatilidade aqui de vocês, é importante que eventualmente vocês façam o seguinte: vocês entrem em contato com a mesa, né, com o escritório que atende vocês, e digam o seguinte: olha, eu quero operar opções, eu quero que você me cadastre em corretagem Bovespa, corretagem variável, e eu quero negociar um desconto com você. Tá? Você consegue um desconto de 50%, a maioria das casas dá. Tá? Agora, dependendo da sua relação, dependendo do tipo de operação que você vai fazer, você pode conseguir até um desconto um pouco maior, mas aí vai do relacionamento que você venha a ter com o lugar que você é cliente. Tá? Então, vale mais a pena, muitas vezes, você ter uma corretagem variável com desconto do que corretagem fixa. Tá? Senão, corretagem fixa é impraticável. Tá? Nesse cenário aí, se fosse corretagem fixa, você teria R$160 de lucro bruto, mas você teria 6 corretagens, né? 14,90 vezes 6, teria um custo de R$90. Pô, mais da metade do lucro da operação. Aí fica complicado, né? Ok? Agora entenda o seguinte: mas Fábio, esse lucro está muito pequeno, não tenho como aumentar meu lucro? Tenho como aumentar meu lucro. Como é que eu aumento meu lucro? Eu aumento meu lucro fazendo o seguinte: abrindo as pernas da borboleta, as asas, melhor dizendo, né? Vocês perceberam que esse triângulo aqui ele era mais fino, ou seja, a zona de lucro era menor, agora eu estou aumentando a zona de lucro. Ó. Opa, aumentou. Só o que aconteceu? Como eu aumentei a minha zona de lucro, o que aconteceu? Eu aumentei também o meu prejuízo máximo e eu também aumentei o quê? A perda com a passagem do tempo. Então, pessoal, operar opções é sempre um cobertor pequeno. Ou seja, enquanto eu tampo de um lado, eu destampo do outro. Não tem saída, operar opções é assim. Tá? Enquanto eu ganho uma coisa de um lado, eu tenho que abrir mão do outro. Enquanto eu abro mão de um lado, eu ganho do outro. É sempre assim com opções. Tá? Se eu busquei um lucro maior, olha só, antes eu tinha H27, H28 e H29. Se eu for para H26, H28 e H31, que aqui no caso é o strike 30, ou seja, eu estou abrindo o meu potencial de lucro, né, eu estou também aumentando o meu potencial de prejuízo com a passagem do tempo. Ok? Então essa também é uma borboleta possível. É, na minha opinião, mais interessante que essa. Tá? Mais interessante que essa. Mas tem o custo, né? Eu tenho que trabalhar aqui com 3 pontas. Ok? Com 3 pontos. Eu vou montar essa operação aqui sempre uma borboleta invertida no dinheiro quando eu esperar que o mercado faça um movimento de alta ou de queda forte. Tá? Borboleta tem lucro limitado. Essa é a diferença do straddle, que tem lucro ilimitado. Lembram do straddle?
Lembram, né? A primeira operação que a gente viu, o straddle é esse aqui, ó, ele tem lucro ilimitado. Tá? Enquanto a borboleta tem lucro travado. Agora, uma operação um pouco mais, que tem um nome interessante, que aparece muito nos livros, mas ninguém diz como é que funciona, que é o strangle. O strangle é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o strangle comprado, ou seja, quando nós vamos comprar uma call e uma put. Mas, Fábio, comprar call e put não é o straddle? É, só que o straddle compra strikes iguais. O strangle compra strikes diferentes. Ok? Então, aqui nesse exemplo, percebam que a zona... Um amigo aqui que não se identificou, acho que é o Rafael, fez uma questão aqui que eu não recebi completa. Rafael, coloca a tua questão de novo para que eu possa responder. Porque ela veio picada aqui, eu não entendi nada. Tá bom? O strangle. Tá? O strangle, eu não gosto do strangle, porque ele tem uma longa zona aqui de prejuízo. Ó. Ou seja, na realidade toda essa zona aqui é prejuízo. Né? Daqui para baixo tudo é prejuízo. Ela gera o mesmo potencial de lucro que o straddle, ok? A mesma perda no tempo, que são 5 centavos que a gente tinha visto antes, tá? Só que aqui, se o mercado ficar parado, aqui embaixo, eu tenho prejuízo. Tá? Enquanto no straddle, qualquer movimento eu já pelo menos diminuo o meu prejuízo. Okay? Isso aqui também se chama mesa invertida. O Rafael agora colocou, vale a pena então operar borboleta? Rafael, eu vou dizer para vocês depois que nós vermos quais são as operações, as estratégias que eu indico para vocês. Tá? Primeiramente nós vamos ver todas, depois eu digo, ó, essa aqui é interessante, faz sentido por causa disso, por causa daquele outro. Tá? Okay? Mas na realidade vocês podem operar qualquer uma, as que vocês mais gostarem. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Tá? Não tem melhor, pior. Tem aquela que tu considera interessante. Né? Na minha opinião, essa aqui não vale a pena. Tá? Pelo meu perfil, essa aqui não vale a pena porque ela fica muito tempo parada. Toda essa faixa de preço aqui, se o mercado cair ou subir, o cara não está ganhando nada. Tá? O mercado está se movimentando muito para dar dinheiro. Então não é uma operação que eu costumo fazer, essa aqui. Mas eu vou pontuar depois para vocês, fiquem tranquilos. Mesa invertida. Tá? Aqui é literalmente uma mesa invertida. Por que é mesa invertida? Primeiramente que existe a operação de mesa, existe a operação de borboleta. Então aqui a gente está vendo as invertidas. Né? A mesa invertida ela trabalha com quatro strikes diferentes. Olha só. 1, 2, 3, 4 strikes. Então a gente vende uma call, compra uma outra call, compra uma outra e vende uma outra. Ou seja, nós montamos aqui uma trava de baixa, aqui é uma trava de baixa, ó. E aqui é uma trava de alta, certo? Parece uma borboleta, né? Só que aqui a diferença é que nós temos uma zona de prejuízo maior. Uma zona de prejuízo maior. Tá? O que é diferente em relação à borboleta? A relação risco-retorno, ela paga mais. Ó. Ela oferece um ganho de 1.200 para uma perda de R$1.000. Enquanto a borboleta que nós tínhamos visto, essa aqui, ó, ela ofereceria lucro de R$800 para uma perda de 1.400. Né? E perdia 1 centavo a cada dia que passava no teto. A mesa, ela perde 2 centavos a cada dia que passa. Ou seja, eu aumentei o meu lucro em relação à minha perda, mas eu perco mais a cada dia que passa. De novo, aquela coisa clássica nas opções. Quando eu tenho uma coisa a mais, eu abro mão de outra. Tá? Então essa aqui, mesma coisa. Para que essa operação gere retorno, o mercado tem que cair ou tem que subir bastante. Então aqui essa operação começa a gerar retorno aqui, e ela começa positivo, né? E aqui também ela começa a gerar, a partir daqui começa a gerar retorno positivo. O lucro é limitado para baixo e limitado para cima. Ok? É uma operação que eu costumo montar? Não. Tá? Primeiramente porque ela tem muito custo. Tá? Eu, particularmente, considero mais interessante a borboleta do que uma mesa invertida. Borboleta invertida é mais interessante que mesa invertida. Por quê? Na minha leitura, porque o tempo, né, a passagem do tempo incomoda menos. A gente viu antes que o θ era de -1, né, enquanto aqui é -2. Então tem que ter sempre atenção no θ. Quem faz esses cálculos aqui, pessoal, é o
profit. Mas, Fábio, como é que eu faço para fazer na mão esses cálculos? É só somar aqui os tetas das opções que você está comprando e das opções que você está vendendo. É simples. Isso aqui a gente viu no curso de Black-Scholes. Tá? Agora, existem umas operações bem interessantes de compra de volatilidade que recebem o nome de Backspread Ratio, ou carinhosamente chamada aí no mercado de boi. Então aqui eu vou apresentar o famoso boi para vocês. Tá? O boi é uma operação de compra de volatilidade. Existem 3 tipos. Eu vou dizer desses 4 tipos, melhor dizendo, eu vou dizer depois desses 4 tipos qual é o tipo que eu mais gosto. Fiquem tranquilos, pessoal. Eu sei que é bastante estratégia. Eu disse no começo do curso, não precisam decorar. Tá? E depois eu vou apresentar para vocês quais são aquelas mais fáceis de vocês operar. Tá? A primeira que eu trago aqui para vocês, aqui, o primeiro tipo de boi, agora a gente está vendo os bois, né? É o 1:2. Então esse boi aqui, olha como é que é o gráfico dele, pessoal. Esse boi aqui é uma compra de volatilidade, né? Ou seja, ele ganha se o mercado não ficar aqui. Se o mercado cair ou se o mercado subir. Tá? Ele tem perda máxima definida. Todas as compras de volatilidade têm perda máxima definida. Tá? Perda máxima definida. Como é que eu faço para montar um boi? Eu vou montar uma trava de baixa, ó, perceba. Eu vendo uma opção no dinheiro, compro uma fora e eu compro na mesma quantidade que eu montei a minha trava de alta, eu compro uma opção a seco. Então aqui perfeito. Se eu montei uma trava de baixa de menos 1.000 com mais 1.000, eu compro 1.000 na opção que eu estou comprando, para montar a trava de alta, a trava de baixa, desculpa, e eu tenho o tal do boi. Então aqui seria a proporção 1:2. Ó. Eu vendo 1.000 e compro 2.000. Essa operação ela fica clara de entender, né? Que se o mercado cair, eu vou ganhar um pouquinho na trava de baixa e eu vou perder na compra seco. Se o mercado subir, eu vou perder na trava de baixa e vou ganhar na compra seco. Então é nitidamente uma compra de volatilidade, que tu abre mão de acertar para que lado que vai. O não tão interessante dessa operação aqui de boi, pessoal, é o seguinte, ela é uma compra de volatilidade, mas ela é enviesada para cima. Como assim que ela é enviesada para cima, Fábio? Entende o seguinte, se o mercado cair, tu não ganha tanto, ó. O teu lucro está travado aqui, ó. É um lucro pequeno se o mercado cair. É só isso aqui que você ganha. Essa zona aqui. É um lucrinho pequeno. Ou seja, o teu lucro mesmo vem se o mercado sobe. Ou seja, tu está comprando volatilidade, mas enviesado para cima. Tá? Mas enviesado para cima. Ok? Então, esse é o boi 1:2. Ele é um pouco mais interessante que o straddle, em relação ao tempo, né? Ele perde 3 centavos só a cada dia que passa, enquanto o straddle pedia 5, tinha um teto de 5. Mas não é tão interessante quanto a borboleta. Não é tão interessante quanto a borboleta. Ele é só mais fácil de execução, ele é mais barato para se montar em relação à borboleta em termos de custo. Tá? Aqui nós temos um outro combinação, né, que seria 2:3. Então aqui no caso, ao invés de eu comprar, como a gente tinha visto, né, ao invés de eu vender 1.000 e comprar 2.000, a gente vende 2.000 e compra 3.000. Assim sendo, eu vou aumentar a minha zona de lucro. Percebam que aqui a minha zona de lucro agora aumentou se o mercado cai. Ó. Toda essa zona aqui é lucro. Ou seja, daqui para cá eu já tenho lucro, meu lucro para aqui, para baixo, né? E para cima, se o mercado sobe, eu tenho lucro infinito enquanto o mercado estiver subindo. Certo? Eu tenho um θ maior, de novo aquela coisa, né? Aumentei o meu lucro, eu vou perder de algum lado. Aqui nesse caso eu vou perder com o tempo. Então eu estou montando uma trava de baixa, mas eu estou comprando menos opções a seco. Eu estou comprando só 1.000 a mais. Só metade a mais, né? Montei com uma trava com 2.000 e comprei 1.000 a seco. Ou seja, eu fiquei na realidade a seco somente 1.000. Enquanto aqui eu fiquei, montei uma trava com 1.000 e comprei ainda mais 1.000 a seco. Por isso que nesse caso aqui o meu lucro ele é menor se o mercado cai. Né? Porque eu perco mais se o mercado cai. Ou melhor, eu deixo de ganhar mais se o mercado cai. Enquanto aqui eu não abro tanto mão se o mercado cai. Tá? Então esse aqui é chamado boi 2:3. Tá? Vende call e compra numa quantidade maior no strike acima. Tá? Aqui é o 1:3. Perceba que essa aqui é uma operação que ela não é muito inteligente. Né? Tu está comprando volatilidade, ou seja, tu está comprando movimento de mercado,
Mas se o mercado cai, tu perde dinheiro. Olha só, mesmo que o mercado caia, tu está perdendo. Ó. A única coisa é que se o mercado cair, tu diminui o teu prejuízo. E o pior, olha o teu teto. O teu teto é de menos 6 centavos, quase 7. Ou seja, horrível. Por que eu estou trazendo essa operação aqui para vocês? Porque existe, tem muita gente que faz. É uma combinação, ou seja, tu está montando aqui uma trava de baixa, ok? E comprando 2.000 a seco. Montou uma trava de 1.000 com 1.000 e mais 2.000 a seco. Ou seja, tu vai ganhar de fato só se o mercado subir e explodir. Só que se tu vai montar uma operação que tu vai ganhar só se o mercado explodir, por que eu vou montar a trava de baixa junto, né? Então não faz sentido. Então essa aqui, não gosto nem um pouco dela. Essa aqui é um dos bois que eu mais gosto. Tá? É o Back Spread Ratio não pagando nada. Tá? Aqui não é não paga nada, na realidade tu está zerando o financeiro. Tu está zerando o financeiro, pessoal. Tá? Então aqui é uma operação muito interessante de um lado. Por ela ser muito interessante de um lado, ela tem um pênalti do outro lado. Né? Tem uma coisa que é bem desinteressante do outro lado. O que tem de interessante nessa operação? Primeiro é o seguinte. Essa operação aqui você consegue montar ela não pagando nada. Ok? Você monta essa operação sem pagar nada. Ou seja, sem colocar dinheiro na operação. Certo? Você vai precisar de margem de garantia. Tá? Por quê? Você está montando uma trava de baixa. Ó, 1.000 com 1.000 embaixo. Então você monta uma trava de baixa. Sobram 1.400 a seco. Ou seja, você monta uma trava de baixa. Com o dinheiro que você recebe da trava de baixa, ou seja, com todo o seu lucro da trava de baixa, você compra a seco. Então você não está colocando dinheiro na operação. Tá? Precisa de margem de garantia para fazer isso aqui. Mas dinheiro direto você não precisa. Na verdade vai precisar, né? Se você não tiver ações CDB, você vai ter que colocar dinheiro. Mas a operação em si ela não desencaixa dinheiro. Tá? Por quê? Porque o valor que você recebe da trava de baixa, você paga a seco. Ou seja, todo o valor que você recebeu da trava, você coloca na opção a seco. Aqui no caso, na H28. Ok? Então seria a compra, nesse caso aqui, de 1.000 H26, venda, né, de 1.000 H26 e compra de 2.400 H28. É uma operação para você participar de um movimento de alta do mercado sem colocar nada. Você deve estar se questionando, Fábio, mas se eu quero participar do movimento de mercado, compro a seco. Sim, você pode comprar seco. A única diferença dessa operação com uma compra seco é que uma compra seco você precisa colocar dinheiro, né? Essa operação aqui você não precisa colocar dinheiro. Ok? Você pode fazer com margem de garantia. Tá? Ela é interessante, só que o problema é o seguinte, ó, se o mercado cai, você não ganha nada. Fica zerado. Ó, zero. Se cair, não ganha nada. Ou seja, só ganha se subir. Então é uma forma de participar do movimento de alta do mercado que tem que ser forte, tá? Sem colocar dinheiro. Tá? Sem colocar dinheiro. Ponto negativo. Ficou parado, lascou. O mercado ficou parado. Olha quanto é que perde a cada dia que passa. 24 centavos. Ou seja, tem que estar muito convicto para montar essa operação. Muito convicto. Tá? Muito convicto. Aqui uma pequena variação que parece uma mesa, né? Que parece uma mesa, mas também é um boi. É um boi mais sofisticado. Ninguém monta isso aqui. Nunca vi ninguém montar, mas é uma pequena variação. Que faz com que você diminua o seu teta bastante. Ó. Olha como está menor o teta. Antes era 24 centavos. Né? 6. Então aqui você consegue montar um com teta de 3 centavos. Um risco máximo de R$1.000. Só que você precisa de um grande movimento de queda para o mercado cair e de um grande movimento de queda para que gere retorno positivo. E o ruim é que se o mercado fizer um grande movimento de queda, você trava o lucro para baixo. Tá? Você tem só um lucro livre se o mercado sobe. Como é que monta essa variação do B? Essa variação do boi? Ao invés de você comprar na mesma quantidade, no mesmo strike as opções, você vai dividir. Né? Você não vai comprar tudo no mesmo strike, você vai comprar em strikes diferentes. Então aqui no caso, vendo a 25, né? Que é a opção do dinheiro, compro uma fora e compro uma ainda mais fora ainda. Tá? Essa aqui é o boi, uma pequena variação, mas novamente, pouca gente ou ninguém faz.
Mas, Fábio, eu não consigo fazer a mesma operação para baixo, com put? Olha, teoricamente consegue. Não tem tanta liquidez assim, tá? Seria um boi, só que com put. Olha a diferença. Antes, o nosso boi, ele não gerava o lucro se o mercado subisse aqui, e para baixo a gente tinha um pequeno retorno, um pequeno prejuízo. Fazer isso com put é o contrário. Ó, aqui nós temos uma operação com put, ó, só que se o mercado sobe, eu tenho um lucro pequeno. Ó. Tá? E se o mercado cai, aí o meu retorno ele aumenta, que aumenta bastante. Então, uma compra de volatilidade com put. Como é que eu faço para montar essa operação? Eu tenho que comprar uma put no dinheiro, tá? E vender uma put fora. Ok? Então, aqui eu vou ter uma perda máxima. Para baixo eu vou ter um lucro máximo, porque o mercado pode cair até zero, né? Mas é uma operação interessante. Infelizmente que no país não tem tanta liquidez para eu ficar fazendo operações sofisticadas com put. Mas só para vocês terem uma ideia de quanta coisa aí que existe nesse mercado. Aqui é só para abrir a cabeça de vocês. Tá? Quando vocês quiserem montar uma operação que não coloque dinheiro, né? Não quero colocar nenhum dinheiro e quero participar de uma movimentação negativa do mercado, eu posso montar um boi com put e me beneficiar disso. Ok? Mais uma operação aqui, a gente já está se aproximando do final das estratégias, que é o chamado calendário. Tá? Aqui é uma operação de calendário, onde a gente faz o seguinte, pessoal, a gente trabalha com 2 vencimentos diferentes. Ou seja, a gente compra a série atual, opção no dinheiro, e vende a opção fora do... a opção mesmo, no mesmo strike, tá? Mas de outro vencimento, na mesma quantidade. Então aqui H28 contra I28. Perceba que o meu gráfico ele fica parecendo um straddle, né? Só que ele é mais suave, ó. Por que ele tem essas linhas aqui meio inclinadas assim, não são linhas retas de retorno? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Tá? É uma operação possível, né? Eu não costumo fazer, não conheço gente que faça, apenas existe. Tá? Perde 5 centavos a cada dia que passa, ou seja, não é tão interessante assim. Ok? E quando essa opção aqui vence, eu tenho que encerrar. Tá? Eu tenho que encerrar a operação, porque senão eu vou ficar descoberto nessa aqui, né? Então o mercado tem que fazer um grande movimento até o vencimento desta primeira série. Porque essa série que ela vai vencer antes, né? Se ela vencer, eu vou ficar vendido a descoberto. Aí eu não posso ficar vendido a descoberto, eu tenho que encerrar a operação. Tá? Mas é uma operação que pelas quantidades é um risco-retorno razoável. Pode ter gente que interessa, eu coloco normalmente, não gosto muito. Ok, pessoal, depois de tantas operações assim, acredito que para quem pela primeira vez viu esse tipo de estratégia, pode ter sido bastante coisa. Tá? E agora eu vou pontuar aqui para vocês quais são as operações mais interessantes. Tá? Antes vamos ver os cenários gráficos para se montar essas operações. Porque, coloco novamente, pessoal, na literatura só tinha o conteúdo que se tem até agora, é o que vocês viram até agora. Ou seja, você lê as operações possíveis, mas, ok, quando é que eu monto essa porcaria? Né? Quando é que eu faço isso? Ok? Quando que eu faço? Então, vamos dar uma olhada. Então, os cenários gráficos são os seguintes. Primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte, pessoal. Na maior parte do tempo, a volatilidade está caindo. Ou seja, na maior parte do tempo, eu não posso comprar volatilidade. Na maior parte do tempo, a volatilidade está caindo. Ou seja, na maior parte do tempo, eu não posso comprar volatilidade. Entendam isso. Tá? As operações devem ser pontuais. 2 cenários que nós vamos buscar operações de compra de volatilidade. Cenário 1, preços dentro de congestão, sugerindo explosão em breve. E o blast-off. Tá? Na realidade, nós vamos buscar blast-offs dentro de congestões. Eu posso avaliar a volatilidade também, né? Comparar se a volatilidade de curto prazo está acima ou está abaixo da de longo prazo. O ideal é que a volatilidade de curto prazo esteja abaixo, né, da volatilidade de prazo maior, para eu poder comprar volatilidade. Esse seria
o perfeito, o ideal. Ok? Esse seria o ideal. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Só um momento. Ok. Bom, então o primeiro passo que nós temos que entender é o seguinte, né? Entender o Blast-Off. O que é o Blast-Off? O Blast-Off, pessoal, é um candle que tenha o seu corpo pequeno em relação à sua amplitude. Então aqui, ó, se eu tenho um candle de corpo pequeno, esse aqui é um Blast-Off em relação à sua amplitude. Como é que eu faço para mensurar de maneira objetiva um Blast-Off? É assim, ó, aqui é a fórmula, para vocês saberem. Ó. Vocês diminuam o fechamento da abertura daquele candle e divide pela amplitude. Se o corpo do candle, né, a diferença entre fechamento e abertura, for menor que 20%, você tem um Blast-Off. Simples assim. Ou seja, isso aqui é um Blast-Off. O corpo dele, a amplitude dele é de 1.177 pontos. E nós temos aqui um corpo de... Deixa eu pegar. Vamos pegar um outro papel para ficar mais fácil. Isso aqui é um Blast-Off ou não é? O candle de hoje da Vale é um Blast-Off ou não? Vamos ver. Abertura menos o fechamento, 29,49, o fechamento 29,56. Ou seja, nós temos aí 7 centavos, concordam? Beleza. Qual é que é a amplitude do candle? A amplitude do candle de hoje é 54. Então eu divido os 7 centavos por 54. Se der por 0,54, né? Se der menor que 20%, ó, deu 12. Ou seja, o candle de hoje é um Blast-Off. Bem fácil. Ou seja, o corpo pequeno em relação à amplitude total do candle. Corpo pequeno em relação à amplitude total do candle. Simples assim. Isso aqui é um Blast-Off? Não, isso aqui é um candle que é todo o corpo. Isso aqui também. Ok? Então, para nós procurarmos operações de compra de volatilidade, o primeiro cenário é o seguinte. Retângulos que tenham duração de mais de 20 dias. Dentro desses retângulos, né, retângulos ou triângulos simétricos, é uma outra figura que vocês podem trabalhar também, que é uma figura de diminuição de volatilidade, nós vamos procurar o tal do Blast-Off. Posso observar as bandas vão estar estreitas, tá? Então, as bandas vão estar estreitas. E se a volatilidade de 21 dias estiver abaixo da volatilidade de 200 e de 50, melhor ainda. Então aqui um cenário gráfico interessante. Ideal, melhor dizendo. Suporte, resistência, 2 testes em cada lado, ou seja, a partir daqui eu tenho um retângulo. Certo? Ó, daqui para cá eu posso dizer, a Vale está dentro de um retângulo. A partir daqui, todos os Blast-Offs que acontecerem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar volatilidade. Fábio, qual é a estratégia que você utiliza para comprar volatilidade? Eu utilizo o straddle. Ou seja, eu compro uma call e compro uma put no mesmo strike. Aloco o valor, a quantidade de valor que eu aceito perder por completo. Ok? Simples assim. Se eu tiver um viés altista, ou seja, eu estou vendo um retângulo dentro de uma tendência de alta, as médias estão subindo, toda aquela avaliação que vocês já sabem, eu posso montar um boi. Ou seja, aquela operação que eu vou comprar volatilidade, mas que eu vou participar do movimento de alta, se o mercado, eu vou participar do movimento de alta sem colocar dinheiro, que é aquele boi com financeiro zerado. Eu faço uma trava de baixa e com o dinheiro que eu recebo da trava de baixa eu compro a call, eu compro a seco. Tá? São as duas operações mais pontuais que eu considero. Mas, você pode montar a borboleta invertida aqui? Pode. Pode montar o strangle? Pode. Não tem problema. A única que eu não sugiro montar aqui dentro, né, é mesa invertida, tá? Porque o mercado tem que fazer um movimento muito grande para que tu tenha retorno. Então procurem o straddle, comecem com o straddle que é mais fácil. Quando vocês estiverem habituados, comecem a testar o boi com o financeiro zerado. Mas para isso vocês vão ter que ter um viés altista, porque eventualmente o mercado está dentro de congestão e o mercado cai.
Aí se vocês montaram um boi, vocês compraram volatilidade, o mercado caiu, vocês não ganharam nada. Entendeu? E vocês não ganharam nada. O que adiantou? Adiantou nada. Ou seja, vocês montaram a operação certa, cenário gráfico certo, mas vocês estavam enviesados. Então esse é o problema de montar o boi. Ele não é uma compra de volatilidade genuína. Né? Ele é uma compra de volatilidade enviesada. Por isso que eu prefiro o straddle, que tu abre totalmente mão de qual é o movimento possível futuro. Então aqui, por exemplo, o straddle, o mercado fez um movimento para cima e aqui estava acontecendo outro straddle. Aqui tinha que comprar a volatilidade também. Vamos ver que dia que foi? Foi lá no dia 5 do... Ah, tá aí, ó. Aqui o movimento. Então aqui um straddle e aqui o outro. Ó. O mercado fez um fortíssimo movimento. Quem montou o straddle aqui, lavou a égua. Quem montou aqui também. Tá? E quando o mercado estava dentro da congestão, não tinha como saber para que lado que o mercado iria. Nunca tem como saber, né? Nunca tem como saber. Talvez a média móvel de 200 devia estar subindo aqui embaixo e existia um viés de longo prazo de alta. Então aqui também, quem montou um boi também se beneficiou, né? Porque o mercado subiu, fez um forte movimento. Tá? Aqui, ainda o cenário 1, Blast-Offs dentro de congestões. Ou seja, eu vou passar a buscar aqui um triângulo simétrico quando eu tiver dois fundos mais altos e dois topos mais baixos. Tracei aí o triângulo simétrico. Vou buscar um Blast-Off. Quando eu tiver um Blast-Off, eu compro volatilidade. Percebam, o cara que comprou volatilidade aqui, pessoal, ó, aqui era o sinal. Quem comprou boi, o mercado caiu, o cara não ganhou nada. Quem comprou straddle, aqui o cara conseguiu se remunerar. Tá? Aqui o cara conseguiu se remunerar. Ok? E um cenário bastante simples e que, teoricamente, funcionaria, mas vocês vão ter que ser muito sistemáticos para que, de fato, vocês tenham um retorno positivo, é o seguinte. É simplesmente comprar, montar straddles em Blast-Offs. Tá? Simplesmente montar. Ah, mas tá tudo errado aqui, tia. Vai ter alguém que vai ter um grande puxão de orelha. Tudo errado. Blast-Off. Tá? Então aqui são os Blast-Offs da Vale em 2013. Percebam que são vários, tá? Na maioria das vezes, o mercado faz movimentos direcionais após esses Blast-Offs. Tá? Aqui acabou sendo para baixo, aqui para baixo, aqui para baixo, aqui para baixo. Aqui não deu certo, aqui ficou de lado. Olha quanto tempo o mercado ficou de lado. Aqui também, né? O mercado ficou de lado. Ó, aqui ficou de lado, de lado. Aqui também de lado. Aqui de lado. Aqui o cara conseguiu ganhar dinheiro. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. O mercado fez um movimento forte. Aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui não. Aqui prejuízo. Aqui, ok. Aqui também, ok. Aqui não. Aqui também não. Aqui, ok. Aqui, os últimos dois. Então percebam, tem uma taxa de acerto em torno de 60%. Só olhar os Blast-Offs. Para vocês terem um retorno positivo, considerando os custos, vocês vão ter que buscar um lucro maior do que o risco que vocês têm. Então busquem, pessoal, sempre em torno de 150% do risco de vocês. Se vocês estão arriscando, um exemplo fácil de entender, R$1.000, busquem R$1.500 de lucro. Simples assim. O Blast-Off tem lucro infinito, mas se vocês têm um lucro infinito, o mercado vai ter que cair 30% de um mês para o outro, 40% do mês para o outro, o que é pouco provável. Então, busquem um retorno, mas não sejam exagerados. Na maioria das vezes o mercado não vai fazer esse tipo de movimento. Eu não trabalho assim pura e simplesmente o Blast-Off, tá? Eu simplesmente olho, procuro um Blast-Off quando eu tenho um movimento mais lateral. O mercado dentro de um triângulo simétrico ou dentro de um retângulo. Nós tivemos um straddle muito bom na Vale no último mês. Deixa eu ver só quando é que foi. Ó, nós tínhamos aqui um triângulo simétrico. Ok? Foi ali no finalzinho de dezembro. Ó. Aqui tínhamos um Blast-Off, aqui e aqui. Então esses 3 dias aqui tinha que comprar call e vender put.
Comprar call e comprar put, comprar call e comprar put, comprar call e comprar put. Óbvio que você vai montar em um deles, né? Não vai em todos, que não tem como. Para que lado que o mercado foi? Aqui acabou indo para baixo. Fez um forte movimento. Então aqui em janeiro, o cara que comprou opções para janeiro conseguiu ter um retorno bem interessante. Tá? Tranquilo? Então se foquem em blast-offs dentro de congestões. Fábio, aqui também não é um blast-off? É, mas aqui não tinha congestão, né? Olha lá, aqui nesse cenário eu tinha triângulo simétrico? Não. Eu tinha uma tendência de baixa aí, né? Eu não tinha um mercado lateral, né? Topos e fundos descendentes. Eu não tinha um cenário de baixa, de congestão aqui, tá? Então aqui, quando o mercado montou esse topo abaixo do topo anterior, aí sim, opa, agora sim. Agora eu consigo fazer isso, e se eu olhar os topos mais afastados, eu tenho isso. Os fundos mais afastados, eu tenho isso. Então agora todo o blast-off que passar a acontecer a partir de agora, ó, a partir de aqui, a partir de agora eu passo a buscar blast-off. Se acontecer o blast-off, eu opero. Tá? Na Petro, a gente não teve nenhum cenário, aqui na realidade, faz tempo que não tem, né? Aqui nós tínhamos um retângulo, ó. Só que o retângulo ele nasceu aqui, ou seja, a partir daqui eu passo a buscar blast-offs. Ó, o mercado já rompeu o retângulo, já não deu oportunidade. Tá? Aqui não estava claro um retângulo, então entenda o seguinte, na maior parte das vezes não vai estar claro um cenário para vocês montarem uma compra de volatilidade. Eventualmente aqui, ó. Mas não está tão claro. Isso aqui está mais um triângulo simétrico de 60 minutos do que de gráfico diário. Tá? Mas quem montou simplesmente aqui nesse tipo de blast-off conseguiu um movimento interessante. Tá? Então aqui algumas considerações das compras de volatilidade. O straddle se mostra a melhor estratégia quando nós não temos um viés. Ou seja, não faça zero ideia para que lado o mercado pode ir. Então o straddle. O back ratio spread se mostra a melhor estratégia quando temos um viés altista. Então o mercado está dentro de uma congestão e todas as médias estão subindo. Eu espero que aquela congestão seja rompida para cima, monta um boi. Só que se o mercado romper para baixo, o mercado vai ganhar volatilidade do mesmo jeito, mas você não vai ganhar nada. Se o mercado não fez o movimento esperado, tão forte quanto você gostaria, encerre a operação uma semana antes do vencimento. Não fica comprado na última semana em volatilidade, porque não dá certo. A última semana é a semana que o mercado mais perde valor. Tá? Automaticamente também é a última semana que mais tem volatilidade. Então não fique posicionado na última semana, evite. A não ser que o mercado esteja muito próximo do teu na fronteira entre dar o prejuízo e dar lucro. Está próximo de dar lucro. Então fica posicionado. Eu faço assim. Arrisque o valor que você aceita perder por completo. Tá? E não monte operações que tenham menos de 10 dias úteis de vida. Por exemplo, se hoje nós estivéssemos tendo uma compra de volatilidade ou venda de volatilidade na Petro ou Vale, eu poderia trabalhar as opções da série de fevereiro? Não, eu vou trabalhar já para março. Então já vou utilizar a série C. Tá ok? Então beleza, pessoal. Essa aqui é a primeira parte do curso. Tá? Agora nós vamos fazer um intervalinho e em seguida a gente vai abordar as vendas de volatilidade e as estratégias correspondentes. Tá bom? Então daqui 20 minutos a gente retorna. Até logo.